Olá, meus queridos participantes de 30 semanas, olá, voluntários, olá, vocês que passaram, né, a nos acompanhar, olá também você que chegou aí agora, clicou, né, no link, alguém te passou e você aceitou esse convite e você está aqui acompanhando a gente também. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos seguindo com os nossos bate-papos sobre o Devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. E nós, né, somos, você já sabe, você que está aqui, somos a Paróquia Anglicana do Espírito Santo, a Paz Piedade, Igreja Anglicana aqui na região metropolitana do Recife. E estamos então, como parte desse programa, adotando esses devocionais e comentando, conversando, né, trazendo aqui uma reflexão em cima desse devocional e com os nossos comentários, para que a gente possa ajudar a gente a crescer mais, né, a estar lembrando todo dia de cada detalhe, cada parte do que a gente precisa fazer. Então hoje nós vamos caminhar um pouco mais dentro da semana 17. Lembre que nós estamos destruindo as justificativas. Então, pare de dar justificativas. Essa é a semana, hoje é o dia da gente fazer isso. Parar de dar justificativa. É a semana 17. E o dia 4 que nós vamos comentar hoje é: seja você mesmo. Agora, deixa eu logo explicar, né, essa frase aqui, seja você mesmo, para você não pensar que é para ser o que você quiser, né, de acordo com a sua vontade. Mas, muito pelo contrário, é para que você seja quem você é em Cristo, né? Então veja essa declaração no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, verso 17, que fala assim: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Algumas versões, de quem me comprazo, né? Essa passagem de Mateus, ela vem exatamente depois do batismo de Jesus. E aí você pode até ficar, né, perguntando assim: poxa, para que Jesus ser batizado? Mas antes da gente continuar, deixa eu pedir para você dar o clique aí no like, se esses nossos comentários, né, esse nosso bate-papo está lhe ajudando, então clica no like, compartilha com muita gente, porque esse é o propósito. O propósito de a gente estar aqui compartilhando com você é isso, é para que você cresça, para que eu cresça, para que mais gente possa crescer, possa ter uma vida transformada, né, emocionalmente, junto com o seu espiritual. Que o emocional não atrapalhe o nosso espiritual, mas muito pelo contrário, que ele possa dar base para que a gente possa se aproximar mais de Deus e entender essa nossa identidade, porque nós vamos também nos referir a isso hoje. Mas então deixa eu começar. Eu sempre estou gostando de começar com a pergunta que geralmente está no final. E a pergunta aqui é: o que você pensa sobre quem você é? Como você se enxerga? Isso é muito importante, gente, porque trata exatamente disso que nós estamos falando aqui. Porque você pode perguntar, né, como eu estava falando, por que Jesus ser batizado? Se ele era o próprio Deus. Ora, nessa fase encarnada, Jesus era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Eram duas coisas ao mesmo tempo. E aqui ele foi batizado. Por que, se João pregava arrependimento? Jesus não precisava se arrepender porque Jesus não tinha pecado. Mas ele veio para dar exemplo a gente. E nesse momento foi quando diz aqui, se nós lermos, né, um pouco antes, no capítulo 3, que vem falando sobre o batismo de Jesus, que o Espírito Santo veio sobre ele, né? Então, estava preparando, então ali, assim como aconteceu com os discípulos mais na frente, Jesus estava sempre dando o exemplo. Veio o Espírito Santo sobre ele, revelação aí já também da própria Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que preparava então Jesus para exercer o seu ministério. E veja que coisa interessante. Então, esse foi o simbolismo do batismo de Jesus, para nos dar exemplo e para revestir ele, mostrar a importância que é de nós estarmos revestidos com o Espírito Santo. Porque logo em seguida, o que foi que aconteceu? Logo em seguida, Jesus ser batizado aqui, ele foi para o deserto. E diz, logo no comecinho do capítulo 4, que o Espírito, né, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Veja bem isso.
Ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí no deserto ele exerceu exatamente essa identidade que foi reforçada nesse instante, não é, do batismo dele. Porque para cada tentação do diabo, Jesus respondia com a sua identidade que ele sabia ter em Deus e respondia com a palavra. O diabo tentava com a palavra. Preste atenção à importância de nós estarmos baseados na palavra do Senhor. O diabo tentava Jesus com a palavra. Tentou primeiro com a fome, porque ele diz assim, e Jesus tinha jejuado, gente, 40 dias e 40 noites, né? Então ele bateu exatamente, não era questão de gula, aqui era questão de fome, de necessidade mesmo. Ele pergunta, manda então que as pedras se transformem em pães. E Jesus responde então que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí em seguida ele é tentado também, dizendo, o diabo tentando ele, dizendo que, olha, o Senhor ordena, tu podes ordenar os teus anjos aqui, se joga daqui e os teus anjos os anjos de Deus vão sustentar. Mas Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Responde com a palavra. Mas mais na frente ele diz, leva ele para um lugar alto e diz, ó, tudo isso aqui pode ser teu. Mas ele diz, tudo isto darei, tudo isto te darei, se prostrado adorares o diabo. E Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então veja a importância de se ter uma identidade em Jesus, de se ter em Deus e de ter uma identidade e de ter o conhecimento da palavra. O diabo conhece a palavra, mas nós podemos e devemos ter acesso a ela e nós devemos responder a ele com o que está na palavra, porque a palavra de Deus não é homem para quem minta. Então a palavra de Deus não pode se contradizer. Se alguém vem, ainda que seja o Satanás, o coisa ruim, um enxofrento, falar no seu pé do ouvido, se você tem a palavra, dizer, sai daqui, porque a palavra não está dizendo isso não. A palavra está dizendo, vamos complementar, ela está dizendo mais isso aqui, assim como Jesus fez. Então, essa é a importância de ter identidade. Veja o exemplo de Jacó. Se você for, e aí você deve ir, né? Se você for lá em Gênesis 27, 28, você vai ver a história da progenitura, né? De Jacó e a questão dele com Esaú e com Isaac, o pai. O que aconteceu, aí nós precisamos lembrar isso aqui, porque aqui aparece o quê? Jacó requisitando as bênçãos proféticas, porque veja a importância da declaração profética que foi para Jesus, aqui ter Deus dizendo naquele momento, você é o meu filho amado. Essa é uma declaração profética muito forte, que aliás, vamos fazer uma coisa aqui agora, declare aí no seu coração, pode ser com sua boca também, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. É importante você declarar isso e viver isso. Porque Jacó foi em busca dessa bênção. Está lá em Gênesis 27, 28, comecinho, 27 todo, 28, comecinho. E você pode, mas espera aí, mas não era Esaú que era para receber? Sim, mas lembra, vai lá no Gênesis 25, 34, lembra que Esaú vendeu a progenitura por um prato de sopa, sei lá do que foi, né? Vendeu a progenitura a Jacó. E agora Jacó veio requisitar isso, porque a mãe, olha as mães com super proteção, né, e as preferências, Isaac preferindo Esaú, Rebeca preferindo Jacó, e a mãe ouviu a conversa com o pai e diz, vai lá, corre, te passa aí por Esaú e pega a tua bênção, porque ele vai abençoar Esaú. E Jacó fez isso e foi buscar a palavra profética, né, que havia sido prometida sobre ele, porque se a gente voltar lá no 25, Gênesis 25, 23, diz lá, a palavra profética era que o filho mais novo iria estar sobre o mais velho iria servir ao mais novo. Então, Jacó foi simplesmente lá buscar essa palavra profética. Foi uma forma meio estranha que foi feito, mas estava lá a palavra. Então, o que é que você pensa sobre você? Como você se enxerga? Você tem entendido
essa filiação, a importância dessa filiação, você tem entendido que a deformação dessa filiação, seja por algo que lhe foi dito, algo que você viveu, algo que trouxe a você vários tipos de bloqueio, vários tipos de consequências na sua vida, que nós insistimos, não estamos negando isso, mas que essa deformação da identidade no Senhor, e agora você teve problema com alguém, com seu pai, com seu tio, com sua avó, alguém que tinha uma figura paterna, uma figura de liderança sobre sua vida, e você agora também se afastou de Deus, porque você está tirando a sua relação de paternidade terrena, né, com a possível deformação da paternidade eterna, que isso é impossível, porque Deus é perfeito. Essa deformação, então, é o problema, e a solução é a filiação. A solução é você aceitar a sua filiação, entender que assim é, e Deus é perfeito, e Ele quer você junto dele, como filho. E aí você então cria a sua identidade, e aí então você obedece. Porque a nossa obediência revela a nossa identidade. Só obedece ao Senhor quem tem a consciência, que vive a sua identidade como filho dele. Caso contrário, você vai fazer um esforço muito grande. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Mas na hora que você receber do Senhor e viver essa identidade, você então vai obedecer. Senhor, então nós queremos orar em cima dessa palavra, Senhor, para que haja entendimento. Haja entendimento, Pai, que o Senhor é o nosso Pai, Deus. Que o Senhor, nós fomos colocados, Senhor, ganhos por Jesus na cruz, quando Ele venceu a morte, venceu o pecado, colocou o pecado de todos nós sobre Ele e nos trouxe essa possibilidade. Então nós queremos exercer, Senhor, a nossa filiação no Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus, a exercer isso e nos livrar de toda deformação. Amém, meus amados. Até amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir. Até lá.